Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos e eu, seu amigo do Canelas, vou te levar para pertinho das notícias do Gigante nessa noite de sábado. Tem aquela música do Cidade Negra, né? Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Você está tendo a minha companhia nesse sábado à noite para trazer informações do Gigante da Colina, porque o papo hoje vai ser reto dentro de algumas ideias. O Vasco tem algumas negociações, como o Bruno Zuculini lá no River Plate, a situação complicada, que acabou se tornando complicada, do Yorman Campuzano, além de algumas situações que estão aí sendo especuladas e muita gente fica chateada porque é especulação. Eu vou falar sobre isso, mas também vou falar sobre interesse europeu em duas joias da base do Vasco e o Vasco não pode perder. Antes disso, você vai dar aquela força aqui para o canal Os Vascaínos e também para o canal do Vascanelas aqui no YouTube, que está lá com 160 inscritos. Me ajudem a chegar a 1K esse ano ainda, que eu vou ficar muito feliz para a gente também fazer um trabalho além daqui lá no canal Vascanelas. Então você vai me dar aquela força de sempre, né? Senta o dedo no like, deixa o seu comentário, seja aquele cara maneiro. Olha aqui a parada de membro, para você poder ser membro do canal, aquela coisa toda, entrar no grupo de WhatsApp, participar de live, concorrer à camisa, tantas outras paradas que o canal proporciona. Você vascaíno vai ter sendo inscrito e também sendo membro aqui do nosso canal. Agora, galera, o Vasco tem alguns jovens de sua base que são espetaculares. E a gente observa situações que a gente não pode perder. Tem 2 jogadores da nossa base sendo assediados por clubes europeus. Isso mesmo, 2 dos nossos jogadores estão sendo assediados. Mas antes disso, a gente fica nessa preocupação. Vai trazer o Bruno Zuculini, jogador do River Plate? O Vasco tem negociações, tem conversado, já chegou perto de acertar, ele se machucou, o Vasco recuou. Pode voltar a negociar no meio do ano, quando ele tiver 100%. Isso tudo pode vir a acontecer. Yorman Campuzano, jogador colombiano, pertence ao Boca Juniors, está jogando no futebol turco e agora entrou o Braga de Portugal na parada. Complicou, porque o Braga paga em euro, é isso mesmo. O nosso R$1 aqui tá de brincadeira. O dinheiro dos caras vale 7 vezes mais que o nosso, 6 vezes mais que o nosso. Então quando a gente olha aí, fala, cada €1 dos caras é R$6 aqui, R$7 aqui. Então a realidade é que os caras têm muita grana, mas não é pouca grana não. E o cara vai ganhar 7 vezes mais, 6 vezes mais do que ganharia aqui, dependendo da negociação que vai fazer lá. Então acaba ficando complicado. O cara acaba topando ir para um clube menor, o Braga nem se compara com o tamanho do Vasco da Gama, mas o cara vai para resolver a vida, vai morar num país estruturado, organizado, vai morar em Portugal. A vontade da família do jogador com certeza deve pesar também. Então a situação do Yorman Campuzano subiu no telhado. Tá complicado para o Vasco acertar com esse jogador diante dessa situação. E se tratando de clube para clube, o Vasco queria pegar por empréstimo e pagar depois com uma obrigação de compra. Negativo, o Braga quer pagar, quer comprar o jogador já de cara, o que deixa ainda mais complicado, até porque, como eu disse, 7 pila aqui é R$1 para os caras lá. É muita grana. Os caras têm muita grana. Muito mais grana do que a gente. Então, para comprar, fica ainda mais barato. Então, a situação acabou subindo no telhado. Mas também tem o Vasco trazendo o Lucas Braga, tem o Vasco negociando aí que pode ser uma troca por empréstimo. O Vasco ainda vendo questões de valores. Ainda está bem no início, bem embrionária essa negociação. Mas pode aparecer aqui. Lucas Braga, como eu falei no vídeo da tarde, um jogador de 26 anos, 1,83 m, um cara já um pouquinho maior, um atacante veloz, rápido, pode ajudar, mas não vem para ser titular, vem para brigar por vaga. Mas aí eu tô aqui um tempão falando de quê? Contratações. Agora, mais importante do que você contratar é você cuidar do que você tem dentro de São Januário. Por quê? Cuidar do que a gente tem dentro de São Januário. Porque perdemos o Andrei Santos por um valor abaixo, tendo uma porcentagem sobre os direitos do jogador abaixo e numa situação que deixou a gente chateado. O Andrei está indo embora agora no meio do ano. O Andrei está, nesse momento em que esse vídeo está estreando, jogando com a camisa 8 da seleção brasileira como titular na partida contra o Marrocos. Hoje, o Andrei Santos é um jogador valorizado no mundo todo
e foi vendido ao Chelsea. E por que essa situação aconteceu? O Vasco lá atrás teve dificuldade para montar o contrato do Andrei, porque o Vasco estava quebrado de grana, diferente de agora, e tinha uma situação muito complicada porque envolviam troca de favores e outras tantas milhares de coisas dentro de qualquer negociação do clube. Chegou a SAF, mas chegou atrasada. Conseguiu negociar? Conseguiu, mas perdeu 30% ali dos direitos do jogador. Conseguiu renovar? Conseguiu, mas o combinado era, se aparecer um gigante europeu, ele quer ir para a Europa, vai ter que liberar. O Vasco chegou e disse, beleza, vamos acertar dessa forma. Afinal, se não aceita, como é que faz? O Andrei, naquele momento, acertou com o Vasco simplesmente para o Vasco não perdê-lo sem ganhar qualquer grana, sem ter qualquer retorno diante de todo o investimento que o clube fez no jogador durante a sua formação. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque hoje o Vasco tem dois jogadores que se chamam Marlon Gomes e Cauã Barros. Dois jogadores de 17, 18 anos que estão na mira de clubes europeus. Marlon Gomes acabou de surgir aí um interesse do Porto de Portugal, também de Portugal, por esse jogador. Além da situação do Cauã Barros, que já está sendo falado em clubes europeus, em clubes italianos, em clubes espanhóis, que já estão monitorando o jogador. Por que é importante o Vasco sentar e negociar? O Vasco já está perto, inclusive, de anunciar a renovação de contrato do nosso querido Marlon Gomes. O Marlon tem contrato até o final do ano que vem, o final de 2024, em dezembro, e o Vasco pretende estender esse vínculo até 2026 ou 2027, já está perto de acontecer. Só não aconteceu ainda porque o Marlon está trocando de empresário. O Marlon vai ter um novo empresário, mas já está praticamente sacramentado. Só falta assinar, sentar com esse novo empresário e o Vasco já ter essa renovação. Por que é importante fazer isso? Para que o Vasco não perca jogadores de graça, para que o Vasco tenha respaldo dentro dos seus jogadores de base. Justamente a questão também do Cauã Barros, o jogador que o Vasco tem contrato até junho de 2025, segundo as anotações, e o Vasco tem 70% desse jogador. Por que é importante estar e ter contratos assim, ó, até 2025? Tem mais 2 anos de contrato. Tem 70% do jogador. Porque na hora de negociar dá para fazer jogo duro. Dá para fazer jogo duro no Marlon Gomes, caso o Vasco renove com ele até 2026. Dá para fazer jogo duro pelo Cauã Barros, caso o Vasco renove com o jogador até 2027, o Vasco estenda esse vínculo. Fora os outros jogadores, como a valorização do Rodrigo, que vem jogando muito bem, já teve uma valorização salarial. Como também situações aí de possíveis vendas, inclusive do Lucas Zucarello, que ainda vai subir, um jogador de 16 anos, que está destruindo no Sub-17. Um jogador que tem 3 jogos, deixa eu confirmar aqui, porque é brincadeira. 3 jogos, 3 gols e 6 assistências com a camisa do Vasco. É assustador você olhar um número desse. É um moleque com muito futuro. Então hoje, Vascaíno, esse vídeo aqui foi para te informar e te mostrar o quanto as situações vão mudando. Hoje, o Vasco vai atrás do nosso querido Marlon Gomes e renova. Vai atrás do Barros e renova. Vai buscar fazer jogo duro na venda desses jogadores, diferente da situação do Andrei Santos. E por falar em diferente, por que não a situação do nosso querido Eric Pimentel? O jogador está indo para o Getafe da Espanha. Sabe quanto o Vasco vai ganhar por essa transação? R$0, amigos. O Vasco investiu no jogador, o Vasco formou o jogador e o jogador vai embora sem dar qualquer tipo de retorno. Por que isso acontece? Simplesmente porque o Vasco chegou no período de renovação de contrato desse atleta e não renovou quando foi chegando para o final. Ele entrou bem no Campeonato Carioca, o Vasco foi tentar renovar, já era tarde, o jogador pegou o Vasco de calça arriada e vai embora dessa forma, sem deixar qualquer centavo para o Clube da Colina. É isso que a gente não quer ver mais. São heranças de um clube associativo que proporcionava esse tipo de situação triste para nós, torcedores. Perder jogador de graça ou ver um jogador renovar por pena do clube, para que o clube não perca ele sem ganhar nenhum retorno, sem ter nenhum retorno financeiro, como foi o Andrei. Então agora é olho no Porto, olho no Milan, olho nos times de fora que estão ali
querendo o Cauã Barros e que o Vasco faça jogo duro e valorize as suas joias. E que agora, na geração do Lucas Zucarello, jogador que veio lá do Sport, que eu acabei de dizer, e na geração de tantos outros craques que temos na base, surgindo como o Eric Marcos, o Vasco esteja sempre forte, sempre respaldado via contrato, para que esses jogadores façam história aqui, que fiquem aqui por um bom período para criar esse vínculo com o Clube da Colina jogando profissionalmente, e que quando for a situação de venda, quando chegar o momento de vender, que o Vasco tenha um retorno financeiro satisfatório para que possa reinvestir tanto na base e também em contratações. Galera, obrigado por assistir o vídeo até o final. Quero mandar um abraço para vocês. Segunda-feira a nossa live está de volta. Vocês podem ficar tranquilos que estaremos aqui falando muito de Vasco com você, vascaíno. Um grande abraço, tamo junto e valeu!